Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, queridos. Estamos novamente aqui. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus pelas vitórias que o Senhor tem nos dado. Glória a Jesus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Estamos de volta. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmão Fabiano. Pai do Senhor, Diácono Celso. Stephanie, glória a Deus, os irmãos da MEPB, de Barra do Corda, né? Glória a Deus, Diácono Celso, irmão Fabiano, Diaconisa Manuela, glória a Jesus. Louvado seja Deus. Compartilhem aí o nosso link. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que bom podermos estar novamente aqui com vocês nesta noite para transmitir uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que não nos deixa só, aquele que não nos desampara, aquele que diz: ande sobre as águas, não importa se as águas estejam impetuosas, porque Ele mesmo pode acalmar as águas, a tempestade, os ventos fortes e fazer com que possamos caminhar com segurança. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Tivemos um dia abençoado, tivemos um dia com muitos testemunhos de irmãos, tivemos um culto ontem muito abençoado. E uma coisa nós temos certeza: Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando de cada um de nós. E isto é maravilhoso, é imprescindível. Enquanto nós observamos o mundo agitado, as potências abaladas, os servos do Senhor confia em Deus e mantém a serenidade, sabendo que o Senhor não o desamparará, sabendo que o Senhor o guardará em todo o tempo. Amados, a palavra que eu tenho para nós hoje é uma palavra que vai de encontro à necessidade de muitos. E eu tenho certeza que alguns, até mesmo sendo servos do Senhor, às vezes passam pelo que eu vou falar hoje à noite. O tema da nossa reflexão está em Mateus, capítulo 14, Mateus, capítulo 14, versículo 29 e 30. Mateus, capítulo 14, versículos 29 e 30. Glória a Deus. Diz assim o texto da palavra do Senhor:
Jesus disse: venha. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. Aleluia. A minha oração é que Deus, nesta noite, encha o seu coração de fé, certeza e confiança, tendo em vista que eu e a pastora Betsilane temos constantemente ministrado para vocês palavra de conforto, palavra de ânimo, palavra de esperança, palavra de vida. Mas nós precisamos sempre estarmos alimentando o nosso espírito, a nossa alma, para que o nosso corpo reaja de maneira positiva em meio a toda a turbulência pela qual a humanidade está passando. Como eu disse, o tema para a nossa reflexão nesta noite é a resposta de Jesus para o medo. A resposta de Jesus para o medo. E a resposta dele está nesse versículo que nós acabamos de ler, no versículo 30, quando ele diz: não temas. Glória a Deus. Pedro teve medo. Pedro teve medo. Eu quero fazer alguns relatos para que você possa entender o que Jesus queria ou o que Jesus quer nos ensinar nesta noite. Eu levo-me a Apocalipse, capítulo 1, o versículo 10 e 11. João estava na ilha de Patmos. O apóstolo João estava isolado, no isolamento. O apóstolo João venceu a solidão e o medo. Não era fácil. Nós estamos em isolamento por causa de uma enfermidade, por causa de um vírus, mas nós estamos bem. A ameaça é a pena do vírus. Mas, no caso de João, ele estava fugitivo, ele estava preso na ilha de Patmos. Diz ele, no versículo 10 e 11, eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve no livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. E aí ele diz o nome das igrejas que estava na Ásia. O que me chama a atenção é que neste isolamento, João também venceu a solidão e o medo. E diz ainda no versículo 12 que ao virar-se para ver quem falava, teve uma gloriosa visão de Jesus. Amados, às vezes nós precisamos fazer como João, dar uma virada para ver quem está falando. E de repente podemos ser surpreendidos, porque pode ser Jesus que está falando conosco.
Aleluia. E João disse, quando João olha no versículo 11, ele disse, e eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua mão detrás, dizendo-me, não temas. João caiu como morto, mas a mão do Senhor foi sobre ele e disse, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu quero que você entenda que nesta noite, Deus também pode estar falando contigo. Talvez o teu coração esteja atemorizado, angustiado. Muitas pessoas estão sem saber o que vai acontecer. As notícias, as previsões são desencontradas. Mas nós temos que ouvir a voz de Jesus Cristo. Uma voz que é inconfundível. Se você estiver sintonizado, buscando ao Senhor, você vai perceber que em meio a tantas vozes, você vai distinguir a voz inconfundível do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, e o Senhor Jesus mesmo disse, as minhas ovelhas ouve a minha voz e me segue. Jesus disse para Pedro, quando Pedro falou com ele, ele disse, venha. E esta é a voz que eu e você devemos ouvir. Jesus dizendo, venha. E se Jesus disser, venha, pode ir na segurança de que você, mesmo que as águas venham querer submergir você, elas jamais conseguirão, porque Jesus estará segurando em sua mão. Não se desespera. Não se desespere. Jesus diz, não temas. Foi isso que ele disse para João. E esta mesma mensagem de ânimo e de coragem foi transmitida através de vários servos de Deus. Eu quero alistar alguns. Nós encontramos Abraão, Gênesis 15, versículo 1. Diz o texto, disse o Senhor desta maneira, depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Aleluia. Deus disse para Abraão, não temas, eu sou o teu escudo. Esta foi a mensagem de Deus para o seu servo Abraão. Josué, capítulo 11, versículo 6. Deus disse para Josué, porém o Senhor lhes disse, paz seja contigo, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Queridos, esta é a palavra de Deus para o seu coração. Não temas, não morrerás. Quando o Senhor diz, não temas, não morrerás, não importa se você vai para a fornalha, não importa se você vai para a cova dos leões, não importa se os seus irmãos lhe lançam no buraco querendo lhe matar, não importa, você não morrerá até que se cumpra a palavra de Deus no seu coração e na sua vida. Não temas, escreva isso num papel.
Escreva e coloque no seu espelho, no seu armário, na sua geladeira, dizendo: o Senhor disse para mim, não temas. Este é o remédio. E este remédio você não encontra em farmácia. Você não vai encontrar em supermercados, em lugar nenhum, mas encontra na palavra de Deus, quando Ele nos diz: não temas. Eu sei que é natural do ser humano olhar para as circunstâncias. Foi o que Pedro fez. Pedro, olhando para as águas, começou a afundar. Mas ele imediatamente grita: salva-me. Jesus disse uma coisa interessante: homem de pouca fé. Na verdade, Jesus estava dizendo: por que você não confia em mim? Às vezes, queridos, nós, e eu não estou falando apenas de você, mas pode acontecer comigo de um momento, eu disse: meu Deus, por que me desamparaste? Até o próprio Senhor Jesus falou, mas Deus nunca nos desampara. Mas é o medo que nos leva a pensar que Deus nos desamparou. Querido, nós encontramos também Gideão, Juízes, capítulo 6, versículo 23. Glória a Deus. No texto de Josué que eu falei, eu li de maneira trocada. Disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás transpassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retarás e queimarás os seus carros. E agora, Juízes capítulo 6, versículo 23, Deus diz para Gideão: não temas, não morrerás. Também nós encontramos em 2 Reis, capítulo 1, versículo 15, o Senhor falando com o profeta Elias. Diz assim: então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. Novamente o anjo chega para Elias e diz: Pai seja contigo, não tenha medo. Você, certo? Não tenhas medo. Paulo, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 9. Paulo diz assim, glória a Deus. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Não temas. Esta é a resposta de Jesus para o medo. Não temas. Nós encontramos na palavra de Deus exemplos de coragem dos servos do Senhor. A despeito de suas extraordinárias obras, os heróis da Bíblia, registrado, elencado em Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 1, também tiveram suas limitações. Homens, e nós encontramos isso em Tiago, capítulo 5, versículo 17, que homens de fé, como Elias, também teve suas limitações. O apóstolo Tiago diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Aleluia. Então, amados, às vezes nós passamos por isso. Elias era um homem semelhante a nós.
sujeito aos mesmos sentimentos. Esse sentimento aqui é medo. Às vezes podemos ter medo, mas não devemos nos prender ao medo, porque por trás de nós tem uma voz, a voz do Senhor Jesus, dizendo: não temas. Não temas. Esta é a receita, o remédio é não temas. Querido, todavia, podemos ver, por confiarem integralmente em Deus, estes homens venceram seus medos e realizaram grandes coisas para o Senhor. Nós só podemos realizar grandes coisas para o Senhor quando nós vencemos o medo. Eu me lembro de Paulo, acho que capítulo 28, no naufrágio, quando ele estava sendo levado para Roma, que o navio ia naufragar. Paulo chegou para aqueles homens ímpios e disse para ele: não temas, ninguém vai morrer. Se vocês permanecerem no navio, alguns queriam pular, sair do navio porque estavam atormentados, com medo, mas Paulo disse para eles: ninguém saia do navio, porque o Deus que eu conheço, que eu sirvo, falou comigo e disse que nenhum de vocês morrerá. Eu espero que você esteja entendendo esta palavra. Se você já é um crente, um servo do Senhor, certamente esta palavra está fortalecendo o seu coração. Se você ainda não é um servo do Senhor, eu o convido para que você entregue a sua vida para o Senhor Jesus, hoje mesmo, para que você possa tomar esta injeção de ânimo e você possa ouvir a voz do Senhor. Talvez você esteja ouvindo muitas vozes, seus vizinhos, a imprensa, alguém nas redes sociais, as mensagens que você recebe, porque às vezes as mensagens boas não chegam rápido, mas as notícias mais, elas correm rápido. Às vezes alguém que recebeu uma bênção não diz logo assim: eu fui abençoado, Deus me abençoou agora, Deus me deu um livramento agora. Mas se acontecer uma tragédia, imediatamente eles mandam, e isso deixa as pessoas apavoradas e com medo. Mas você precisa ouvir a voz do Senhor: venha, não tenha medo. Queridos, tem um relato na palavra de Deus de Josué e Calebe. Foram os únicos que mantiveram firmes a sua fé e a coragem diante da força e do poderio bélico dos cananeus. Eles confiaram na palavra do Senhor, que através do seu servo Moisés dissera: não temas e não te assustes. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 21 e versículo 29. Os espias incrédulos e medrosos, versículo 28 a 32, não compartilharam da fé e da bravura dos destemidos servos de Deus. Isso nos ensina que pela fé no Senhor podemos vencer o medo pessoal e o medo coletivo. Nós estamos vivendo essa pandemia e tem gerado um medo coletivo na nossa sociedade, no mundo inteiro. Mas, com a nossa fé, podemos vencer tanto o medo pessoal como o medo coletivo. É necessário compartilharmos as bênçãos do Senhor. Às vezes, por exemplo, talvez alguns estavam com medo de perder o emprego, mas de repente conseguiu o emprego. Você imediatamente mandou dizer para
dos seus irmãos, seus familiares: olha, Deus me abençoou e a porta que ia se fechar permanece aberta. Louvado seja o Senhor. Talvez alguém sentiu, teve um sintoma e pensou: pode ser o vírus que está no meu corpo. Talvez fez o teste e de repente descobriu que não tinha. Imediatamente, será que você mandou dizer, contar a bênção? Olha, não é verdade, é negativo, eu não estou com o vírus. Amados, como somos rápidos para transmitir mensagens negativas, mensagens que podem trazer pânicos, mas como somos lentos às vezes para transmitir o resultado da nossa fé. Precisamos transmitir o resultado da nossa fé. Como eu citei antes, Gideão, com a coragem que recebera do Senhor e com apenas 300 homens, Gideão triunfou sobre o exército dos medianitas, composto por 135.000 soldados armados. Juízes, capítulo 7, versículo 20 a 25. Amados, era para ele ter medo. Como é que 300 homens vencem 135.000 soldados? Mas ele confiou no Senhor. Ele não teve medo, ele não olhou para o grande exército. Ele confiou no Senhor. Aleluias. Davi é outro exemplo. A despeito da sua pouca idade, da sua inexperiência militar, não se intimidou diante do inimigo, mas com bravura e genuína fé venceu o gigante Golias. Queridos, é assim que Deus quer que nós vençamos o medo, a ansiedade, o desespero, a angústia. Davi venceu o gigante com a sua bravura, com a sua fé. Ele disse: eu vou no nome do Senhor. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 41 a 50. Elias, diante dos 450 profetas de Baal e dos 450 profetas de Acesara, não se apavorou, derrotou-os em nome do Senhor. 1 Reis, capítulo 18, versículo 19 a 39. Daniel, pela fé, teve paz e descanso enquanto o anjo do Senhor o livrara da boca dos leões. Quem foi que disse para Daniel: não temas, eu sou contigo? Ele confiou. Aleluia. Ele confiou em Deus. Daniel, capítulo 6, versículo 16 a 23. Pedro enfrentou corajosamente os membros do Sinédrio e não se amedrontou diante das suas ameaças. Atos, capítulo 4, versículo de 1 a 13. Eles ameaçaram e disseram que ele não podia falar de Jesus. Mas Pedro não se intimidou. Pedro não ficou com medo. Pedro não fugiu. Mas ele falou: ai de mim, eu não posso parar de falar desse Jesus maravilhoso. Paulo, ao ser interrogado, açoitado e preso, não temeu diante das autoridades romanas. Atos 24, versículo 22 a 27. Amado, quando fores assolado pelo medo, pela aflição, não se desespere.
ponha a sua fé no meigo Salvador. E ouça a sua voz dizendo: não temas, não temas. Mateus, capítulo 14, versículo 27, Marcos, capítulo 5, versículo 36, Marcos 6, versículo 50. Nesses versículos você vai encontrar o Senhor Jesus dizendo: não temas. E não temas seja o nome do Senhor. Como vencer então o medo? Primeiro, faça a vontade de Deus. Todos estes homens que eu citei, todos estes personagens bíblicos que venceram o medo, é porque fizeram a vontade do Senhor. O crente que vive segundo a vontade de Deus, dorme em paz, mediante as grandes tensões pelas quais eles passam. Sua tranquilidade se baseia na certeza de que o Senhor agirá em seu favor. Você tem que crer que o Senhor agirá em favor de você. Amém? Você está entendendo o que eu estou lhe dizendo? O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. Salmo 34, versículo 7. Ou o Salmo 3, versículo 6. Ou o Salmo 23, versículo 4. Ou Lucas 21 e 18. A segunda coisa para vencer o medo é buscar a presença do Senhor. Pedro, ao estar imergindo nas águas, ele gritou: Senhor, salva-me. Em toda parte há crentes que moram em cidades violentas ou ameaçadas por catástrofes, ou como nós estamos sendo ameaçados por essa pandemia. Há famílias que estão apavoradas, mas eu quero lhe dizer, queridos, que a resposta para qualquer circunstância dessa natureza está no Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam, em vão vigia o sentinela. Então é o Senhor que nos guarda, é o Senhor que te guarda, é o Senhor o teu guarda, a tua direita e a tua esquerda. O guarda de Israel, como diz o salmista no Salmo 121, não dormitará, ele não dorme. A palavra de Deus diz que o nosso Deus é o Deus que trabalha para nós enquanto nós dormimos. Então, queridos, por isso você precisa descansar e confiar no Senhor. A terceira coisa é que você precisa fazer, buscar o refúgio do Senhor. A humanidade está mergulhada no medo. Uma coisa é nós ficarmos em nossas casas, isolado, para não é com medo. O crente não está em casa com medo, ele está em casa para resguardar de contaminar outras pessoas ou até mesmo de ser contaminado. Mas ele não tem medo, ele não deve, o servo do Senhor não deve ter medo, mas ele confia, então ele busca o refúgio do Senhor. Mas neste momento a humanidade está mergulhada no medo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Todavia, não há razão para o crente temer. Diante do que eu expus
desde o início desta mensagem, de que os servos do Senhor sempre ouviram da parte de Deus: não temas, não temas, não temas, você não morrerá, eu sou contigo, não temas, pode ir, você vai vencer. E eles não temeram, e nós vimos os testemunhos destes homens que venceram grandes desafios. A mesma coisa acontecerá comigo e com você. Não temas. Deus preserva os que são seus. Deus preserva os que são seus. Os que se refugiam em Deus descansam em segurança, como diz o Salmo 91. Quero concluir, queridos. Quero concluir esta palavra nesta noite. A vitória sobre o medo está no amor. A palavra de Deus diz lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18. A Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18, vou ler aqui para os irmãos, que no amor, 4, versículo 18, ele diz assim: no amor não existe medo. Este amor que ele está dizendo é o amor de Deus derramado no nosso coração. Ele diz: no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo. E quem teme não é aperfeiçoado no amor. Em outra versão, na Almeida Revista e Atualizada, diz que o medo produz tormenta. Em outras palavras, o medo faz com que você sofra antes do problema chegar, porque você já fica premeditando, você já fica dizendo: vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Quando, na verdade, Deus está dizendo: venha, confia em mim. Não temas, eu sou contigo. Não temas, não morrerás. Então, queridos, o apelo de Deus, a receita, o remédio de Deus para você é confiar plenamente em Deus. Por isso que ele diz: o medo produz tormentas, mas o perfeito amor de Deus lança fora todo o medo. Glória a Deus. Como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. À sombra do Todo-Poderoso, você descansará. Por isso, queridos, amemos a Deus acima de todas as coisas. Coloquemos Deus no nosso coração e nele nós podemos confiar que se Ele prometeu, Ele cumprirá. Ele nos guardará de todo mal e de todo temor. E eu concluo esta palavra, como disse Jesus para Pedro: venha. E ele disse em Mateus 11: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor está convidando você a entregar a sua vida para Ele. A você que já é um servo de Deus, um crente, agora você sabe que pode, você agora alicerçou-se na palavra de Deus, adquirindo conhecimento de que se você confia no Senhor, você não precisa ter medo de nada. E se você ainda não é um servo de Cristo, se você ainda não é um crente,
Ele quer que você, neste dia de hoje, entregue a sua vida para Ele, onde quer que você esteja. Você está com medo? Você está com medo de um parente seu ser acometido por este vírus? Você está com medo dele tocar em você? Você está com medo de morrer? Você está com medo, está apavorado? Jesus disse, não temas. Ele convida você a você entregar a sua vida para Ele, a confiar nele, porque Ele cuidará de você. Quero que Deus abençoe a sua vida e que você tome a sua decisão, que você possa orar, se ajoelhar aonde você estiver, ou ficar em pé, ou sentado, e dizer, eu recebo Jesus como meu Salvador. Eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus e quero ser salvo. Assim como Pedro disse, salva-me. E Jesus estendeu a mão e o salvou. Ele quer estender a mão agora. Ele está com a sua mão estendida agora para segurar a sua mão e dizer, não temas, eu estou aqui com você. Assim como João, lá na ilha de Patmos, ouviu a voz dizendo, ao seu lado, quando ele se vira, ouviu a voz dizendo, não temas, eu creio que você também está ouvindo esta voz agora do Senhor e do Espírito Santo, dizendo, não temas. E você com o coração quebrantado, dirá ao Senhor, Senhor, eis-me aqui, eu entrego a minha vida ao Senhor. E o Senhor dirá, como diz na sua palavra, todo aquele que confessa Jesus com seus lábios será salvo. Que o Senhor o abençoe. E a você, filhos e filhas na fé, Deus abençoe. Que você tenha uma noite de paz, de tranquilidade e de descanso. E que você possa compartilhar as bênçãos que você tem recebido. As bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a sua vida. Pode ser que você não tenha recebido bênçãos materiais, mas você está vivo, você está com saúde, você está bem, não lhe faltou o pão. Seus familiares estão bem. Então louve ao Senhor. É como a pastora pregou esta semana. Podemos fazer o hino e cantar o hino da vitória antecipadamente. Shalom. Deus abençoe a todos vocês que ficaram comigo até agora, no nome de Jesus.